Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você é uma pessoa de oração? Pelo que você ora? Como você ora? A última pergunta. Pelo menos desse momento, né? Por quanto tempo aí você ora? Há pessoas que têm realmente uma vida, mas não uma vida de oração, uma prática de oração. Um ministério, né, nessa área. Mas todos nós, né, independente se esse é ou não nosso ministério, precisamos desenvolver aí essa intimidade com Deus através da oração. E também precisamos pedir que o Senhor nos ensine a como orar, né? Os discípulos pediram isso, né, ao Senhor, ei, nos ensina a orar. Nós precisamos realmente pedir que o Senhor nos ajude para que a gente entenda, compreenda como é que o Senhor deseja que nos posicionemos diante da nossa vida diária, cotidiana, diante dos nossos problemas, diante das nossas aflições, diante aí das aflições do nosso povo. Precisamos orar pelo nosso povo, pela nossa nação, mas precisamos fazer isso baseados não nos sentimentos do nosso coração, né? Nós temos visto isso acontecer. Nós precisamos que o Senhor nos mostre, nos ensine, nos revele a sua vontade, para orarmos de acordo com a vontade de Deus. E mais, nos submetendo a ela, a vontade de Deus. Esses dias eu lembrei muito da oração de Daniel, e é sobre essa oração que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite, né? A oração de Daniel. Acompanhe comigo a leitura. Eu vou estar me detendo nesta noite, tão somente na oração dele, né? Na oração de Daniel. O restante do capítulo, talvez um outro momento, momento que eu esteja com vocês, né? Eu estarei meditando acerca do restante do capítulo 9, mas hoje eu gostaria de me dedicar tão somente à oração de Daniel, capítulo 9. Acompanha comigo a leitura do texto que nos diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor,
pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas no livro de Moisés, na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo do céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, Senhor, cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém, o teu povo, opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te redarde por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou na hora do sacrifício. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, céu é a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu li até o verso 23, né? A partir do verso 24 vem aí a explicação das 70 semanas, né, de Daniel. Mas eu gostaria de conversar, como eu disse, com você
nessa noite sobre a oração dele. Não é? A gente não tem mais aqui o jovem Daniel. Não é? Pelo texto você percebe que ele está falando aí que foi no primeiro ano de Dario. Não é? Eles foram para o cativeiro ainda sob o reinado de Nabucodonosor. Então a gente tem agora aqui, né, depois de Ciro, vem aí o rei Dario, então, governador da Babilônia. Então, Daniel, que já não era um jovem, né, ele já não era jovem, já era um homem idoso. Ele voltou a estudar as profecias de Daniel. Perdão, as profecias de Jeremias, né? Daniel passou a estudar as profecias de Jeremias. Você vê isso logo lá no verso 2, né? Que ele vai dizer que ele estava lá atento, ele estava lá estudando a palavra do Senhor que Deus deu ao profeta Jeremias. E quando ele começa a estudar aí a palavra, quando ele começa a estudar aí aquilo que Deus havia dito, quando é que esses 70 anos então se cumpririam? Quando é que o povo de Deus que tinha sido levado para aquela nação, quando é que ele seria livre? Quando é que ele seria liberto? As coisas iriam permanecer dessa forma, Senhor? O que é que o Senhor tem aí planejado para minha nação, para o meu povo? E quando ele começa a estudar a palavra. Diz o texto que ele se volta para o Senhor em oração, jejum e súplicas. Verso 3 vai dizer isso. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Deus, eu estou lendo aqui a tua palavra. O que é que o Senhor tem para a minha nação, para o meu povo? Ele começa a orar e você percebe pelo texto que ele faz confissão de pecado. Ele não vai aqui apontar aí os erros, o pecado do povo como sendo do povo ele isento disso. Ele vai se identificar com os próprios pecados do povo, ele vai se reconhecer pecador. Ele vai reconhecer que os castigos de Deus para a sua nação eram justos. Ele vai dizer que Deus agiu, porque os pecados da sua nação estavam diante dele e Deus agiu. Porque o pecado não pode ser ignorado. Há pessoas, né? Me permitam aqui um parênteses. Que não admitem que os seus pecados sejam confrontados. E me permitam mais uma vez, acham uma afronta confrontar os seus próprios pecados. Se sentem agredidos quando os seus pecados são confrontados. Os pecados do povo estavam diante de Deus.
Os próprios profetas que vieram antes de Daniel confrontaram o povo com os seus pecados. E isso por quê? Porque o desejo de Deus era o arrependimento. Não era que eles continuassem naquela prática, mas a consequência daquelas práticas erradas os levariam para lá, como de fato ocorreu. E agora, Daniel, ele não está dizendo, olha, esse povo que pecou. Nós pecamos, Senhor. E o Senhor agiu de forma correta para conosco. Temos pecado, Senhor, e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, nos apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. Mas, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Certamente ele devia ter lido aqui Jeremias 25. Continuou aí na leitura de Jeremias, ouvindo que Deus disse, olha, vocês vão me invocar, vocês vão se aproximar de mim e eu os ouvirei. Capítulo 29. Então Daniel, sabendo disso, ele começa a agir. Ele diz, eu preciso interceder, eu tenho que voltar. Olha, ele não era aquele jovem que foi para a Babilônia, não. Ele desenvolveu todo um trabalho naquele lugar. Mas ele entendia que, independente da sua idade, o seu ministério continuava. Então ele começa a se colocar nessa brecha. Ele começa a interceder de forma fervorosa diante do Senhor. Ele sabia que do alto viria uma resposta para ele. Que do alto viria uma resposta para ele, e ele pede isso ao Senhor. Ele vai suplicar. Ele vai, como diz o texto aí, jejuar. Ele vai colocar pano de saco, ele vai se sentar sobre cinzas, né? Ou vestir panos de saco, ou assentar-se sobre cinzas, né? Em alguns outros, né? Colocar cinzas sobre a cabeça, revelava aí uma profunda tristeza, um profundo arrependimento, uma humilhação. Ele se humilha diante de Deus. E se você perceber, a oração de Daniel é uma oração bem estruturada. Ele vai começar aí a sua oração exaltando a fidelidade de Deus. Ele vai falar aí que Deus é aquele que guarda a sua aliança. Depois ele vai falar aí dos pecados específicos. Ele vai dar, né, como no popular, nome aos bois. Ele vai apontar o pecado do povo e ele vai apontar o seu próprio pecado. Ele vai saber aí que Deus é um Deus justo. Ele vai dizer que a situação que eles estão não é por culpa de Deus, mas por culpa própria, do próprio povo,
que Deus alertou, que Deus não queria que o povo estivesse ali. Depois que ele faz tudo isso, é que ele vai apresentar o seu pedido ao Senhor. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor. O que ele queria? Qual era o pedido que ele coloca diante de Deus? Senhor, por favor, por misericórdia, permita que o povo volte para a terra, para a nossa terra, para a nossa nação. Ele se coloca lá para interceder, para suplicar, com o coração quebrantado, arrependido, humilhado diante do Senhor. Ele ora com base na palavra de Deus. E quando ele faz isso, a resposta vem. Aparece aí o anjo Gabriel, vai dar a Daniel aí discernimento, vai conceder inteligência para que ele consiga a resposta que ele está buscando. Daniel é chamado de muito amado. Seu nome era conhecido no céu pela intimidade que ele desfrutava com Deus. Ele era um homem de oração, que começou assim e encerrou os seus dias da mesma forma. Era um homem que vivia sob a orientação, ele dependia dessa orientação. Era um homem que permaneceu íntegro diante do Senhor, apesar de todos os convites, de todas as luzes acesas da cidade para onde ele foi levado. Ele não negociou os seus valores, as suas crenças. Ele não negociou a sua fidelidade a Deus. Permaneceu em oração e estudando a palavra. Depois de tanto tempo, permaneceu da mesma forma. A prioridade dele nunca deixou de ser o Senhor. Tinha um relacionamento com Deus. Daniel vai nos mostrar que a nossa oração precisa ter como base a Bíblia, a palavra. Nós não podemos nos deixar levar pelo nosso próprio coração. O coração do homem é enganoso. Muitas vezes estamos orando, pedindo ao Senhor, como diz lá Tiago, pelo nosso próprio prazer. Precisamos nos colocar como esse, que se coloca em intimidade, orando não só pelas suas próprias dores, não, mas orando pela sua nação. Será que Deus não está requerendo isso da sua igreja? Homens e mulheres de Deus que são guiados não pelo seu coração, mas pela palavra. Homens e mulheres de Deus que se colocam em uma postura como essa, de humilhação diante de Deus,
querendo receber do alto discernimento e inteligência para compreender, para saber o que fazer, a direção a ser tomada. Pessoas que não ficam aí apontando os pecados uns dos outros, mas reconhece diante de Deus que pecamos. Nós pecamos, mas queremos, nós rogamos as tuas misericórdias, Senhor, a tua graça, o teu favor. Se coloque nessa brecha. Se você tem se desviado aí do propósito de Deus, confesse e volte. Nós pecamos, Senhor. Nós pecamos. A nós, Senhor, só nos cabe aí o corar de vergonha. A ti pertence a justiça, o verso 7. Mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. É isso que nós precisamos clamar. Por misericórdia e por perdão. E pedir ao Senhor, sara a nossa terra. Sara a nossa terra, meu Senhor. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.